Olá pessoal, seguindo hoje nessa pequena tentativa que eu estou fazendo aqui de colocar os principais pontos eleitorais aqui do bairro de Parelheiros, e como eu vi que teve uma boa aceitação na questão dos vídeos e tudo, pessoas até pediram para eu fazer um levantamento um pouco maior de determinados pontos, até de outros candidatos. Eu vou ver como que eu consigo fazer com tudo isso, mas hoje eu separei um colégio eleitoral muito importante aqui na região de Parelheiros, que é o Leda Guimarães Natal. Então, se você tem a curiosidade de saber como foi a dinâmica dos candidatos aqui nesse ponto de colégio, fica aí para ver se a sua dúvida vai ser sanada, né? E da mesma forma como no vídeo passado, eu vou colocar algumas métricas aqui para o nosso trabalho não ficar muito repetitivo, né? E alguns avisos também. Por exemplo, eu sempre vou tentar abordar com um pouco mais de ênfase os candidatos a deputado federal e deputado estadual, os mais votados e também aqueles candidatos aqui da região. Os que eu separei para fazer uma análise um pouquinho mais profunda são os candidatos Keila e Wagner Fernandes, que foram candidatos a deputado estadual, e o candidato Emerson, que veio para deputado federal, né? Vamos lá então. Um outro aviso que eu vou colocar aqui é que vocês vão perceber que dificilmente eu vou fazer alguma comparação a respeito dos candidatos Alexandre Leite e Milton Leite Filho, onde o primeiro vinha para deputado federal e o segundo para deputado estadual. Por que eu não vou fazer uma comparação desses candidatos com os outros? Porque esses dois, em todas as sessões em que eles participam, eles são os primeiros colocados. Eles são os mais votados em todas as sessões, né? Então, esse tipo de comparação fica muito complicada, porque não existe, de fato, uma dinâmica de rivalidade deles com outros candidatos. Então, tudo que eu for falar aqui é em relação, no geral, aos segundos colocados. E se por um acaso tiver alguma curiosidade dentro de alguma sessão, eu abordo individualmente, tudo bem? Vamos lá então. O Colégio Leda Guimarães Natal, para quem conhece, é um colégio grande, detém 14 sessões eleitorais, então tem um fluxo muito grande de pessoas, né? E, novamente, esses dados que eu trabalho aqui, eles são dados públicos. Qualquer pessoa pode fazer isso que eu estou fazendo, né? Tá tudo lá no Tribunal Superior Eleitoral. Basta você entrar no site, se guiar dentro das abas, olhar sessão por sessão, você consegue ter um número específico de cada sessão, de cada candidato. Dá um pouco de trabalho, mas qualquer pessoa pode fazer. O que eu fiz aqui foi pegar esses dados públicos e compilar eles numa tabela para ficar de melhor entendimento. Apenas isso. Se alguém quiser maiores informações sobre determinado candidato, determinado colégio, pode falar comigo que a gente vê como é que faz, tá bom? Bom, vamos lá então. Como eu estava falando, o LEDA são 14 sessões. E assim como no ponto do Céu Parelheiros, que eu já tinha colocado no outro vídeo, a gente vai ver aqui uma luta pelo segundo colocado em deputado federal, travada muito claramente entre dois candidatos do PT, o Nilton Tato e o Alfredinho. E uma curiosidade aqui é que entre esses dois candidatos, aquele cenário que nós tínhamos colocado no Céu Parelheiros, aonde o Newton leva na maior parte das sessões, aqui no ponto do Leda, esse cenário se inverte. O Alfredinho, das 14 sessões, ele ganha em 12 sessões, algumas com margens de vantagem muito grandes, assim, coisa de mais de 10 votos de diferença. E é bastante curioso dizer também que os pontos em que, as sessões em que o Nilton Tato vence o Alfredinho é por uma margem de votos muito diminuta. Coisa de 3 ou mesmo de 2 votos de diferença. Então, aqui no ponto do Leda, a gente pode talvez firmar uma superioridade eleitoral reservada ao Alfredinho, tá? E aqui também, ao contrário do Céu, onde raras vezes nós vimos deputados que não fossem esses dois serem os mais votados para segundo lugar, sempre para segundo lugar,
porque Alexandre Leite e Milton Leite sempre estão em primeiro lugar. Se vocês quiserem, eu posso fazer algum outro vídeo falando somente da questão dos votos desses dois candidatos, tá bom? Mas aqui, no Leda, nós temos alguns candidatos que surgem esporadicamente como os segundos colocados mais bem votados. Como, por exemplo, no Colégio Leda, em 2 sessões, o candidato Maurici, ele aparece como sendo mais bem votado. E não é muito comum dentro desse colégio e nem mesmo no Céu Parelheiros. Mas aqui ele aparece 2 vezes como sendo o segundo mais bem votado. O candidato Guilherme Boulos também, em uma dessas sessões, ele é o mais bem votado. O candidato Eduardo Suplicy, ele é o mais bem votado também. Então, e na questão do deputado estadual, nós temos aqui também uma prevalência muito grande do candidato Enio Tato, como segundo colocado nas votações, sempre perdendo para Milton Leite Filho. Mas ao contrário do que a gente via no ponto do Céu Parelheiros, aqui a margem de voto do Enio Tato, ela é sensivelmente menor do que no Céu. Nós podemos ver aqui que o Enio Tato tem uma dificuldade grande de passar de 15 votos por sessão. Algumas, inclusive a maior parte delas, sendo inferior a 10. E mais para frente, a gente pode ver isso, a diferença dele para o primeiro colocado, para Milton Leite Filho, que é uma diferença bastante acentuada. Pois bem, agora falando dos candidatos da região, como nós havíamos falado lá no vídeo do Céu Parelheiros, eu vou fazer a comparação entre 3 candidatos da região. Eu sei que existem mais, né? Mas é muito difícil fazer de todos, então eu optei por uma ordem metodológica mesmo de trabalhar com esses 3. Primeiramente, nós vamos falar do Emerson, que veio como a candidato a deputado federal, né? Aqui a margem de votos dele ainda é bastante discreta. No Céu, é possível dizer que ele foi melhor votado em algumas sessões, atingindo 7 votos. Pode parecer pouco, mas foi talvez um dos melhores rendimentos do Emerson foi no Céu Parelheiros. Aqui no Leda, embora presente em praticamente todas as sessões eleitorais, a sua média de votos foi mais baixa. Onde nas sessões onde ele foi mais bem votado foram 4 votos. As outras sempre inferior a isso. Mas é bom ressaltar que o candidato Emerson sempre está presente nas sessões eleitorais. Ele quase sempre é votado. Agora, um cenário muito legal de se ver aqui, que é diferente do que nós vimos no Céu Parelheiros, é o embate eleitoral entre a candidata Keila e o candidato Wagner Fernandes. Eu lembro de ter falado para vocês que a candidata Keila tem uma média muito interessante no Céu Parelheiros, onde em determinados momentos é equiparável com os candidatos mais populares da linha de esquerda aqui na região. Os mais evidentes talvez seja o próprio Enio Tato e algum outro candidato do PT que surge, ou algum candidato do PSOL. Mas aqui no Colégio Leda, a Keila, embora tenha proporcionalmente menos votos do que no Céu, ela ainda assim conserva uma boa margem de eleitores por sessão, onde aqui ela tem uma sessão com 21 votos, igual ao que acontece no Céu. E embora a média seja um pouco inferior à do Céu, aqui ela ainda tem uma participação muito forte dentro das sessões, onde ela consegue sessões com 19 votos, com 18 votos. Pode parecer pouco, gente, mas dentro de uma sessão, onde você tem candidatos, vamos dizer assim, com apoio eleitoral já consolidado talvez por 2 ou 3 décadas, onde nós temos o próprio Enio Tato fazendo 16 votos por sessão, fazendo 15 votos por sessão,
se você for querer elevar o nível de comparação e querer comparar ela, uma candidata a deputada estadual, com um candidato a deputado federal, a gente consegue comparar, por exemplo, com os votos que o Alfredinho teve. Ele teve sessões aqui com 18 votos, teve 3 sessões com 18 votos, foram as 3 sessões mais votadas do Alfredinho. E a Keila, em 2 sessões, ela teve 21 votos. Em outras sessões, ela teve 19 votos, 18 votos. Então, é um rendimento, obviamente, é um rendimento local, é um rendimento muito específico dentro de um único colégio. É muito claro que isso não se repete em todos. Esse padrão vai diminuindo nitidamente conforme você vai se afastando da área central de Parelheiros. A gente pode abordar isso em outro vídeo também. Mas aqui no Colégio Parelheiros, aliás, no Colégio Leda Guimarães, o rendimento da Keila é muito bom. É muito bom. Agora falando um pouquinho do Wagner Fernandes, as sessões eleitorais do Wagner aqui têm um rendimento nitidamente melhor do que as do Céu Parelheiros, como eu havia comentado no vídeo passado. Onde, nesse caso aqui, em algumas sessões, o Wagner tem uma votação mais expressiva do que da própria Keila. Por exemplo, nós temos sessões aqui de 19 a 13 para o Wagner. Nós temos algumas outras sessões onde a disputa é um pouco mais acirrada, mas ainda assim o Wagner leva vantagem. Por exemplo, de 15 a 12, uma margem menor, mas ainda assim superior. Num panorama um pouco diferente daquilo que a gente viu no céu. Aqui o embate é um pouco mais equilibrado, mas se você for fazer uma média, se você for fazer uma contabilidade geral, a Keila ainda tem uma candidatura aparentemente mais sólida do que a do Wagner, mesmo em colégios mais centralizados dentro de Parelheiros, né? E algumas pessoas perguntaram para mim por que eu não fiz essa mesma análise, ainda que muito breve, nas outras candidaturas, nas candidaturas, por exemplo, de senador, de governador e de presidente da República. E a resposta é muito simples. A resposta é que as candidaturas de esquerda têm uma prevalência muito grande aqui na região, para todos os candidatos, tanto para presidente, como para governador, quanto para senador. E é um padrão que de fato se repete em todos os colégios, em todos os 41 colégios, se não me falha a memória, da Zona Eleitoral 381, que é de Parelheiros. Nós vamos ver as candidaturas de esquerda com no mínimo o dobro de votos por sessões, algumas chegando a 3 vezes mais votos. E existem algumas curiosidades que é bacana de pontuar. Por exemplo, no Colégio Leda Guimarães, nós temos uma única sessão, onde os votos para senador, os dois mais bem votados, no caso o Márcio França contra o Marcos Pontes, que foi o eleito senador aqui por São Paulo, a diferença foi de apenas 21 votos. É uma diferença muito pequena se você for comparar as outras sessões dos outros colégios eleitorais, onde não raro o Márcio França é 2 vezes mais bem votado que o Marcos Pontes. E também tem uma sessão aqui no Colégio Leda, onde tanto a votação para Lula contra Bolsonaro como Haddad versus Tarcísio de Freitas, a margem de vantagem das candidaturas de esquerda é bem pequena. Ainda é superior, mas é bem pequena em relação às outras sessões. Aqui o embate é um pouco mais equilibrado, mas ainda assim as candidaturas de esquerda despontam nitidamente nessa própria sessão, e quanto mais dentro das outras sessões analisadas de uma forma geral. Novamente, se vocês quiserem que eu faça uma comparação um pouco mais minuciosa, ou de repente até mais longa, a respeito disso, é possível fazer. Aqui eu estou tentando ser um pouco mais breve. E por fim, finalizando essa abordagem aqui no Colégio Leda Guimarães, o que difere em relação ao Céu Parelheiros? Em diferença do Céu, nós temos, aliás, em semelhança ao Céu, nós ainda temos o candidato Nilton Tato e Alfredinho muito próximos. O embate deles é nitidamente claro.
Porém, ao contrário do CEL, aqui nós temos outros candidatos que também conseguem rivalizar com eles na totalidade dos votos. Como eu falei, o Boulos, o Eduardo Suplicy, o Maurici, eles conseguem beliscar algumas sessões com um pouquinho mais de voto do que esses dois, ao contrário do CEL. No CEL, se não me falha a memória, tem apenas uma sessão onde o candidato Maurici é mais votado. Para deputado estadual, Enio Tato é claramente o segundo colocado, com razoável tranquilidade, mas perdendo muitos votos para Milton Leite Filho, ao contrário do CEL, onde Milton Leite tem uma margem alta, sempre alta, mas o Enio Tato tem uma margem um pouco mais alta do que é visto no Colégio Leda Natal. E quanto aos candidatos aqui da região, a disputa é bastante acirrada entre Keila e Wagner. Wagner tem uma melhora nítida e clara em relação ao ponto do CEL, ao colégio do CEL. E em algumas sessões ele consegue vencer a Keila, mas no entanto a candidatura da Keila, tanto no CEL como no Colégio Leda Guimarães Natal, se mostra bastante sólida em relação à candidatura do Wagner Fernandes, né? Então, pessoal, essa foi a análise do Colégio Leda Guimarães Natal. Para quem gostar, deixo aí o meu aviso que possivelmente eu acabe fazendo de outros colégios também. E se alguém quiser uma abordagem um pouco mais específica de algum lugar ou de algum candidato em particular, é só entrar em contato. Valeu, gente!